Olá, sejam vocês todos bem-vindos a esse canal. Nesse canal eu falo para vocês a respeito de produtividade, organização, em suma da vida materna. Meu nome é Cíntia Lopes, se você está chegando agora pelo canal e ainda não me segue no meu Instagram, sou Cíntia com TH Lopes. Lá tem muito conteúdo bacana que vai te ajudar de alguma forma a organizar a sua vida em diversas esferas. O vídeo de hoje vai falar a respeito de como ser organizada depois da chegada do segundo filho. Eu, que sou mãe de 4 filhos, sendo deles 2 nesse plano e 2 em outro plano. Inclusive, tem um vídeo aqui embaixo que explica toda essa dinâmica da perda dos meus gêmeos. Eu conto todo esse episódio que aconteceu nessa parte da minha vida onde eu tive os meus filhos. E, infelizmente, eu os perdi. Mas eu também sei que desde 2019 para cá, devido à perda desses meus filhos, é que eu me tornei organizada. Eu só queria ter tido um filho justamente por achar que em 24 horas a loucura de ser mãe de um e depender desse bebê faria com que eu não desse conta de ter mais filhos, né? E depois da dinâmica de tudo que aconteceu com a minha filha, né, com a UTI e tudo mais, tudo que aconteceu com essa minha filha que eu perdi, que está no vídeo abaixo, se você quiser acompanhar e ver o meu relato, meu testemunho, por ser mãe de anjo, assista, por favor, que eu acho que vai te ajudar de alguma forma. Mas foi devido a isso que eu falei, não, a minha filha me ensinou a ser organizada e sim, eu estou pronta para ter outro bebê. Então eu tenho hoje um filho de 8 anos, uma filha de 3 anos, que vai fazer 3 anos, e hoje eu tenho a plena convicção de que quem me trouxe a organização que eu tenho hoje foi a chegada dessa minha gestação gemelar e essa bebê que nasceu prematura e que me fez tomar uma logística diferente para que eu conseguisse ficar bem mesmo sendo mãe de 2, que é exatamente o que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Bom, sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês tudo que eu aprendi nesse processo de ser mãe de um filho só e o que a minha cabeça mudou com a chegada do segundo, para que eu ajude vocês, para que vocês não se sintam desamparadas, não se sintam perdidas com a chegada do segundo filho. A primeira coisa que eu pensei foi o que eu relatei no início do vídeo, que era dizer o seguinte: se 24 horas eu tenho para um filho, como é que vai ser essa loucura tendo para 2 filhos? A primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte: na chegada do primeiro filho, você não tem uma coisa chamada experiência. E muita gente, assim como eu, porque eu já conversei com diversas pessoas, diz o seguinte: caramba, é muito difícil cuidar de um filho que depende única e exclusivamente de mim. Esse é um dos grandes erros que eu vejo poucas pessoas falando a respeito disso, porque na verdade não é o bebê somente que depende da mãe, e muito mais, numa grande proporção, é a mãe que depende do bebê. Porque a mãe não pode, depois desse primeiro filho, dar um passo sequer no período que o bebê precisa dela, ainda que ele não saiba falar. Porque o bebê vai fazer as suas necessidades no tempo dele. O bebê quer banho no tempo dele. O bebê quer mamar no tempo dele. Ele quer dormir no tempo dele. Ele acorda no tempo dele. Então, é essa falta de logística e percepção da mãe de primeira viagem que faz com que ela se sobrecarregue sobre algo que ela não tem controle. Então, não tem como fazer uma tabela pré-estabelecida para dizer o que vai acontecer no dia seguinte. Então, além de os hormônios estarem muito aflorados da mãe, além de um bebê ter acabado de sair, é um corpo saindo de um corpo, a gente precisa entender que essa falta de experiência faz com que a mãe pense exatamente isso. O bebê depende de mim e não é você como mãe que depende do bebê. Cíntia, o que muda de um filho para outro? De um filho para outro você já tem a experiência. Então você sabe que o teu corpo vai estar totalmente projetado para acordar de madrugada, o teu corpo vai estar totalmente preparado para sentir uma dor na amamentação, o teu corpo vai estar preparado para cesárea, para se levantar e para saber o que fazer quando o bebê dorme. É claro que, dados os casos, dependendo da diferença da idade de um filho para outro, fica muito complicado. O que eu vou falar para vocês é o que funcionou para mim, mas eu sei que ele não funciona em todos os casos. Digamos, crianças com 2 anos de diferença, você tem praticamente bebês gêmeos ao mesmo tempo. Porque enquanto uma criança usa fralda, a outra acabou de desfraldar. E em alguns casos ela nem desfraldou ainda. Às vezes tem crianças com 2 anos que ainda usam fraldas. Então você está fazendo a introdução alimentar no bebê de 2 anos,
que é um bebê, que não entende que agora é uma filha mais velha, que é um filho mais velho. Então, dependendo das suas condições, ou da condição do seu marido, ou seja lá do seu ambiente familiar, tenha sim uma rede de apoio. Não se negue em aceitar uma rede de apoio. Justamente por conta disso. Uma criança de 2 anos ainda não entendeu que ela é a filha mais velha. Ela foi inserida como filha mais velha, ela foi promovida como filha mais velha da noite para o dia. E o bebê precisa de você, só que o bebê não sabe que precisa. Então, o meu grande conselho é: dê atenção maior para o filho mais velho. E não abra mão de uma rede de apoio caso você possa ter. Seja uma rede paga ou uma rede gratuita. Sua mãe, sua tia, sua prima, a madrinha, alguém que se prontificou em te ajudar, não hesite em aceitar essa ajuda, para que ao longo prazo você não sofra pela estafa e o cansaço de cuidar de 2 bebês da mesma idade. Aqui no meu caso, eu tive uma rede de apoio, que era o pai das crianças, que ele era imparável nessa parte. Ele cuidava da comida, ele cuidava de algumas áreas da casa e me deixava cuidar efetivamente das crianças e de outras áreas da casa, áreas que não fossem pesadas, justamente porque a minha filha também veio de parto normal, mas que eu tomei muitos pontos dela. E a diferença entre eles dois era de 6 anos. Então, a minha dificuldade foi a alfabetização do meu filho com a introdução alimentar da minha filha. Esse, para mim, foi desesperador. E como é que eu conduzi isso? Eu deixei a introdução alimentar de lado e cuidei da alfabetização dele. Por quê? Na minha cabeça, a alfabetização dele tinha um prazo para acontecer e principalmente um prazo para findar. E nesse mesmo momento, eu continuei dando mamar para a Heloísa e fórmula, enquanto a introdução ia acontecendo de uma maneira mais despretensiosa. Ou seja, eu deixei essa parte pecar de um lado porque eu estava focando numa outra parte que eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia acabar. Uma outra dica muito importante que eu dou a vocês: na chegada do bebê, assim como do filho mais velho, faça uma lista para cada filho. Gente, eu parto do pressuposto que escrever é esvaziar a mente. Então, toda vez que você tem uma lista de tudo que você precisa comprar para um filho ou para outro, tendo recurso para comprar imediatamente ou não, você vai fazer com que você dê prioridade a que cada filho precisa e não se desespere sempre apagando incêndios. Funcionou muito no meu caso, mas sei que não funciona em todos os casos. Peça ajuda ao seu filho mais velho para ajudar a cuidar do bebê. Isso faz com que o filho mais velho se sinta inserido, assim como faz com que o filho mais velho não se sinta esquecido. Ele se sente inserido e útil na atividade com o bebê e ele não se sente esquecido, haja visto que o bebê que não fala precisa muito mais do peito, do carinho da mãe naquele momento e acalento da mãe. Então a criança mais velha, ela tende a se sentir excluída assim. Então você trazendo ela para a atividade junto com o bebê, pegando fralda, preparando banho, separando toalha, separando roupinha, você cria ali uma dinâmica confortável, memorável para o filho mais velho, fazendo com que ele se sinta muito mais útil e participativo. Isso funcionou também muito comigo, até porque o meu filho mais velho, imediatamente que a minha filha nasceu, ele teve muito ciúme dela. Então, fazendo isso, até que uma amiga minha me aconselhou, de suma importância. Vou trazer para vocês uma outra dica que uma amiga minha me ensinou. Eu não dei muito crédito na época, mas hoje eu falo para absolutamente todo mundo. Tente criar uma rotina do sono. Eu fiz essa rotina do sono assim que o meu primeiro filho nasceu e isso funcionou muito e eu adaptei isso para a Heloísa, que teve um pouquinho de resfriado no início, no meu puerpério ali. Ela acordou diversas vezes de madrugada, mas o Eros ele já entrou no ritmo. Esse ritmo a gente fazia da seguinte forma: eu acordava ele às 7 da manhã, fazendo toda uma rotina na casa para que ele entendesse que precisava acordar. Ligava som, claro, não alto. Ligava som, abria a janela, acendia as luzes, falava normal. 7 da manhã. Quando era às 10 da manhã, eu fazia toda uma rotina para que ele dormisse. Ele dormia de 10 da manhã às 15 horas. 15 horas ele acordava, dormia às 20 e dormia a noite toda. Eu me lembro de pouquíssimas vezes, no período que o Eros era bebê, ele ter acordado tantas vezes para mamar de madrugada. Cada vez ia diminuindo ao longo do tempo. Claro que uma rotina não se estabelece da noite para o dia, mas ao longo do tempo, sim, isso funcionou demais.
Eu poderia ficar cansado o dia todo, mas certamente às 8 da noite eu dormia um sono muito tranquilo, muito mais tranquilo do que se eu vivesse dependente da rotina do sono da criança ou se a criança não tivesse uma rotina de sono bem estabelecida. Então, eu dormia o sono inteiro e acordava bem disposta, ou seja, eu só me cansava numa parte do dia e não às 24 horas. Porque o que acontece com a mãe? A criança dorme e acorda desregrado, a mãe ou está cuidando de alguma dinâmica da casa ou, infelizmente, rolando o feed no telefone, vendo os stories dos outros e não agita a própria vida. Gente, a verdade é essa. Chega no final, que é na rotina da noite, a criança acorda de madrugada e ela acaba tendo insônia, fica com olheira, com cansaço e ao longo do tempo pode até se transformar numa estafa. Com a Heloísa não foi diferente. Com a Heloísa eu fiz o mesmo esquema. Deu uma falhada por conta desse resfriado que ela teve. Ela teve um resfriado no puerpério, até porque, eu não sei se vocês sabem, ela é prematura também. Ela é prematura tardia, mas então ela teve uma complicaçãozinha, teve que fazer banho de luz e tudo mais. Então, quando nós viemos para casa, ela ficava facilmente resfriada. Com isso, eu tive que fazer diversas lavagens nasais e isso acarretou com que a rotina do sono dela e até a logística de casa não funcionasse primeiramente. Mas hoje ela tira o soninho dela. Hoje eles acordam por volta de 7 horas, 8 horas. Quando dá umas 2 da tarde, a Heloísa tira o soninho dela e acorda mais ou menos às 4, 5 horas. E depois ela fica bem e quando dá umas 8, 9 da noite, ela dorme e dorme até o outro dia, para a glória de Deus. Gente, essa é uma maneira de você se organizar, primeiramente, sem se desesperar com a chegada de um segundo bebê. Eu sei que é desesperador, porque eu pensei exatamente isso. Se para um filho eu tenho 24 horas, para 2 filhos eu tenho que ter 48. Mas não é assim que funciona, não é assim que é a realidade. E você vai ter que se adequando de uma maneira até fazer com que esse convívio dance como uma valsa. Então fica aqui todas as minhas dicas, todo esse passo a passo, para que você, com a chegada do seu segundo filho, se organize, não se desespere e viva pela segunda vez, ou terceira, ou quarta, o melhor da maternidade. Ok? Gente, muito obrigada por quem ficou até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!